E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 personagens femininas mais incríveis da Terra-média. Aproveitem aí, deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Bem, é importante avisar que eu estou excluindo aqui desse vídeo todas as Valir, já que elas estão em um nível muito elevado acima dos personagens convencionais. E eu pretendo fazer um vídeo mais tarde só sobre elas. O vídeo de hoje vai ter um foco específico em personagens da Terra-média, sejam humanas mortais, elfas ou Maiar. Não necessariamente elas são nascidas na Terra-média, mas pelo menos viveram boa parte de suas vidas nela. Enfim, em 10º lugar, nós temos Berútil, a rainha dos gatos. Bem, Berútil foi uma rainha consorte de Gondor, com origem nos Númenóreanos Negros de Umbar. Seu casamento foi com o 12º rei, Taranum-Falastur, e ele era parte de um tratado para cessar as contínuas guerras com Umbar. Ela era uma pessoa sombria e gostava de usar negro e decorar os palácios de Gondor com coisas também sombrias. Ela tinha grandes poderes na corte de Osgiliath, principalmente após ela se estabelecer definitivamente lá, já que ela detestava Pelargir, local onde ela e o rei moravam anteriormente. Ela possuía 10 gatos espiões, 9 negros e 1 branco. Os 9 espionavam tudo no reino e na corte, enquanto o branco espionava os outros 9. De certa maneira, os gatos lembram os 9 Nazgûl, juntamente com o próprio Sauron. Para quem não sabe, em alguma das versões iniciais que Tolkien fez da Terra-média, Sauron era um gato maligno chamado Tevildo, que servia a Melkor. Bem, com seu crescente poder, que envolvia espionagem e intrigas, Berútil acabou desmascarada e expulsa de volta para Umbar, já que a crescente influência dela e de seus gatos, somadas às suas origens num poder rival de Gondor, geraram desconfiança geral. Não se sabe o que aconteceu com ela depois que ela foi mandada de volta para sua terra de nascença, mas com certeza ela é uma das vilãs mais incríveis do universo de Tolkien, apesar de ter sido muito pouco explorada. Bem, em 9º lugar nós temos Morwen Eledwen. Morwen é uma personagem da Primeira Era, e seu nome Morwen significa donzela escura, enquanto Eledwen significa brilho élfico. Ela era senhora da casa de Hador. Ela passou a governar esse povo dos Edain depois da captura de seu marido, Húrin, nas Nirnaeth Arnoedied. Ela liderou a resistência contra a ocupação brutal dos Lestenses enviados por Morgoth, que acreditavam que ela era uma bruxa élfica. Ela conseguiu dessa forma proteger ao máximo o seu povo nestes tempos sombrios. Seus filhos foram amaldiçoados por Morgoth para terem um destino horrível. Sua filha do meio, Lalaith, morreu de uma pestilência enviada pelo Senhor do Escuro antes da Batalha das Lágrimas Sem Conta, e até mesmo da maldição, já que ela foi rogada contra Húrin após a batalha. Já os outros 2 filhos sofreram com o destino terrível reservado a eles pela maldição, que é descrito no conto dos filhos de Húrin. Essa é provavelmente uma das histórias mais tristes da Terra-média, e Morwen é uma personagem marcante por ter resistido a tanto sofrimento até o final. Bem, em 8º lugar nós temos Hallett. Hallett também era uma mulher da Primeira Era, filha de Haldad, líder dos Haladin, um dos 3 povos que formavam os Edain durante a Primeira Era. Junto com eles, também haviam vindo alguns dos Druedain, povo curioso originário das regiões próximas às Montanhas Brancas. Seu povo foi cercado por um exército de orcs em Targelen, e o seu pai acabou sendo morto em batalha. Ela acabou então assumindo o lugar dele, se tornando a nova líder. Carantir, filho de Fëanor, ofereceu terras e proteção a ela, em troca de lealdade, mas ela se recusou, afirmando a independência de seu povo. Ela então se mudou com eles temporariamente para o acampamento de Estolad. Posteriormente, ela acabou partindo, liderando eles pela região perigosíssima ao norte de Doriath, que dava para os vales de Nandungorteb e para as montanhas de Ered Gorgoroth, onde viviam terríveis enxames de aranhas malignas.
Após sobreviver com seu povo a essa travessia, ela se estabeleceu na Floresta Brettel, onde eles ergueram um assentamento. Tingle, rei de Doriath, disse que eles só podiam se assentar ali se eles combatessem os orcs. Hayat então respondeu dizendo que se os elfos achavam que os humanos se aliariam àqueles que matavam seus parentes, ela não entendia qual era a lógica deles. Com isso, parece que o rei élfico resolveu engolir a resposta e deixar Hayat e o seu povo morarem na floresta. Enfim, muito querida por seu povo, ela teve um grande túmulo coberto de grama erguido após a sua morte, chamado Turrareta ou Haud en Arwen, o túmulo da senhora. A descrição do túmulo lembra o suposto túmulo da rainha Maeve, na Irlanda. Em sétimo lugar, nós temos uma personagem bem famosa, Elwyn, filha de Elmund e sobrinha de Théoden, princesa de Rohan. Bem, todos que viram os filmes ou leram somente O Senhor dos Anéis já conhecem essa personagem. Ela é marcada por não se conformar com os papéis impostos por seu tio e pelo seu irmão, Éomer, que a encarregaram de cuidar do povo de Rohan enquanto eles iam para a guerra. Ela resolveu então se disfarçar de cavaleiro e ir, junto com o Hobbit Merry, para a Batalha dos Campos de Pelennor. Já no campo de batalha, ela enfrentou nada mais nada menos que o rei bruxo de Angmar, para proteger o seu tio moribundo de ser devorado por sua Felbeast. Ela então cumpriu a profecia de Glorfindel, derrotando definitivamente o líder dos Espectros do Anel, o derrubando de sua montaria e o matando após ele ser atingido na perna por Merry. Ela se casou posteriormente com Faramir, da Casa dos Regentes, e se tornou Senhora de Ithilien, a região mais oriental de Gondor. Bem, em sexto lugar, nós temos uma elfa, Idril Celebrimbor. Idril Celebrimbor, também conhecida como Pés de Prata, era uma princesa élfica da linhagem dos Noldor, filha de Turgon, alto rei de Gondolin. Ela casou com o humano Tuor, o enviado do Valar, Ulmo. O seu primeiro grande feito foi atravessar o gelo atritante de Helcaraxe. Além disso, ela também possuía o dom da vidência, prevendo a queda de Gondolin, de modo que ela mandou construir secretamente grandes túneis de fuga para que o povo da cidade pudesse fugir em caso de ataque. Durante a invasão, ela pegou em armas para proteger seu povo dos exércitos do inimigo. Conseguiu depois, junto com Tuor, viajar para Valinor, mesmo sob a interdição dos Valar. Bem, em quinto lugar, nós temos uma outra personagem bastante conhecida, Galadriel, filha de Firnafin e senhora de Lothlórien. Galadriel é realmente um dos personagens mais poderosos de todo o universo de Tolkien, se excluirmos os Ainur, ou seja, os Maiar e os Valar, que são seres de origem divina, criados por Eru antes da criação de Arda. Ela era comparável a Fëanor em diversos atributos, mas os superava em sabedoria. Durante a rebelião dos Noldor em Valinor, após Morgoth roubar a Silmarils, ela teve um papel preeminente, se juntando ao seu tio Fëanor e liderando os Noldor para a Terra-média. Ela tinha o objetivo de fundar o seu próprio reino. Porém, quando Fëanor se voltou contra os Teleri, a família de sua mãe, para roubar os seus barcos, ela se colocou contra o tio para proteger seus parentes maternos do fratricídio. Além de tudo isso, ela era considerada uma das maiores atletas entre os elfos de Aman em sua juventude. Ela possuía dons sobrenaturais, como o Sanue, que permitia a ela ler a mente das pessoas e se comunicar telepaticamente. Ela era também capaz de pressentir o mal, descobrindo a verdadeira identidade de Sauron, quando este estava disfarçado como Anatar, em Eregion, durante a Segunda Era. Ela tentou avisar Celebrimbor, mas este não a ouviu, até ser tarde demais. Ela aprendeu muitas habilidades mágicas com Melian, a Maia, incluindo a habilidade de criar um cinturão protetor ao entorno de uma floresta, o que ela fez em Lothlórien. Além disso, ela poderia ler o futuro em seu espelho, além também de ser portadora de Nenya, o Anel de Adamante. Ela podia exorcizar o mal de fortalezas, como ela fez em Dol Guldur durante a Guerra do Anel. Anteriormente, ela foi capaz de exorcizar o próprio Sauron do lugar, junto com o Conselho Branco. Mesmo sendo casada com Celeborn, ela era a governante de Lothlórien e também a maior líder dos elfos viva na Terra-média durante a Terceira Era, e sendo presumivelmente herdeira
dos Noldor. Bem, mais coisas sobre essa grande personagem podem ser encontradas no vídeo aqui do canal sobre ela. Em quarto lugar, nós temos Turingwetil, a vampira. Turingwetil era a Maia Vampira, serva de Morgoth, durante a Primeira Era. Seu nome significa Mulher da Sombra Secreta. Ela habitou a fortaleza insular de Tol em Gauroth, conhecida anteriormente como Tol Sirion, antes de ser corrompida por Sauron. Ela habitava junto com ele, inclusive, neste lugar tenebroso. Ela possuía a habilidade de mudar de forma, podendo se tornar um morcego maligno, além também de possuir garras de ferro. É provável que ela também possuía grandes habilidades mágicas e a capacidade de adquirir outras formas. Mas infelizmente não sabemos muito mais sobre ela, principalmente sobre como ela foi derrotada quando Lúthien e o seu cão Huan invadiram Tol em Gauroth. Posteriormente, a própria Lúthien roubou a sua pele de vampira, se transformando em sua aparência para viajar até Angband. Bem, em terceiro lugar, nós temos a própria Lúthien. Lúthien era filha de Melin Amaia com Elutingol, rei do Sindar. Ela possuía habilidades mágicas que transcendiam as habilidades convencionais dos elfos, devido à sua ascendência. Ela possuía a capacidade de fazer seus cabelos crescerem com magia, fazendo um manto mágico com eles, sendo também capaz de se transformar em sombras. Ela era também capaz de espantar o inverno, fazendo a neve derreter e criar uma área aquecida de primavera ao entorno dela. Ela era capaz de entoar canções de poder, mais poderosas que até mesmo as de Finrod de Felagund, sendo capaz de enfrentar Sauron, mesmo quando o elfo arpista havia falhado. Sua habilidade mais poderosa era o seu feitiço de sono, que foi capaz de apagar até mesmo Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Além de tudo isso, ela possuía habilidades avançadas de cura, podendo curar Beren do veneno do terrível lobisomem Karkaroth. Ela também podia usar magia de transformação, assim como os Maiar, habilidade que ela herdou de sua mãe e que ela usou para se transformar em Turingwetil e para transformar Beren no lobisomem Drauglin. Ela também foi capaz de conjurar uma poderosa magia que atordoou o terrível Karkaroth com um só golpe. Ela inclusive salvou Beren diversas vezes na história, já que ela era muito mais poderosa que ele. Como exemplo, podemos citar a vez que ela o salvou da torre de Tol em Gauroth e do próprio Sauron, além também de o salvar de emboscadas armadas pelos filhos de Fëanor e de Karkaroth, que era o lobisomem mais terrível de todos os tempos. E no final de tudo, ela conseguiu convencer o Vala Mandos a ressuscitar Beren. Enfim, eu falo mais sobre Lúthien no vídeo do Top 10 de Elfos da Terra-média. Enfim, antes de ir aos dois primeiros lugares, é importante destacar que este é um empate. As duas personagens parecem ser igualmente poderosas, sendo superadas apenas por seres no nível de Valar. Enfim, então finalmente o segundo lugar, Ungoliant. Ungoliant era um ser primordial que tomou a forma de uma aranha gigante envolta em sombras no início dos tempos. É muito provável que ela seja uma Ainur, mais especificamente uma Maiar, que seria uma das mais poderosas, podendo até mesmo superar Sauron em poder. Mas como o seu status de Maia não é confirmado, é também provável que ela seja algum outro tipo de ser de origem desconhecida. Ela podia tecer um manto negro com suas teias, capaz de ofuscar até mesmo a luz das árvores de Valinor, com a sua escuridão absoluta. Ela efetivamente destruiu as árvores, devorando a sua seiva, assim como os poços de Varda e as joias dos Noldor, que estavam no cofre em Formenos, atuando como parceira de Melkor nesses feitos malignos. Ela foi capaz de enfrentar o próprio Melkor, exigindo dele a Silmarils. Ele recusou entregar as 3 gemas a ela, e ela então o atacou, o fazendo gritar de dor. O seu grito ecoou durante toda a Primeira Era na região de Lamotte e nas montanhas de Ered Lomin. O Senhor do Escuro então precisou convocar os Balrogs para conseguir se livrar dela. Ela fugiu para o sul, mas não conseguiu penetrar pelo cinturão de Melin. Ela acabou se refugiando nos vales de Nandungorteb, nos sopés da Serra de Gorgoroth, as montanhas do terror. Lá, ela teve várias filhas, também aranhas terríveis. A própria Laracna, dos livros do Senhor dos Anéis,
é a mais famosa de suas descendentes. Enfim, a sua fome era tão grande quanto a sua escuridão. Isso fez com que ela devorasse a si própria. Enfim, o primeiro lugar, mas que está empatado tecnicamente com o Goliath, é Melian, a Maia. Após já termos falado de Lúthien e de Galadriel, não podemos esquecer da própria Melian, mãe da primeira e mentora da última. Melian era uma poderosa Maia que se estabeleceu na Terra-média, nos dias antigos, se casando com Elursingolo, líder dos Teleri, que ficaria conhecido mais tarde como Elûthingol. Os Teleri, do interior da Terra-média, se tornariam conhecidos como Sindar, e ela se tornou a rainha deles, após a fundação do reino de Doriath. Ela conjurou um poderoso encantamento em Elûthingol quando eles se conheceram, na floresta de Nan Elmoth. Quando ela percebeu que a presença de Morgoth em Angband colocava o reino de Doriath em perigo, ela conjurou um poderoso cinturão mágico ao entorno de toda a floresta, que impedia que qualquer um que não fosse mais poderoso que um Maiar, ou não estivesse predestinado a entrar, passasse por ele, sem sua permissão. Ela conseguiu até mesmo parar um Goliath com este cinturão, mas Beren acabou passando por ele, já que ele estava predestinado a entrar no reino e conhecer Lúthien por uma força maior. Este é inclusive o motivo para Melian se encontrar empatada com a Ungoliant em poder, já que o cinturão só podia ser quebrado por seres ou forças mais poderosas, mas não por seres do mesmo poder, o que se aplica inclusive ao próprio Sauron. Melian também tinha um dom de fazer previsões, assim como Idril e a própria Galadriel, mas de maneira mais profunda. Ela previu a chegada de Beren, e ela secretamente sabia que a promessa dele trazer a Silmarils da coroa de Morgoth não era vã, pelo contrário do que acreditava o seu marido, em sua prepotência élfica. Ela também fez previsões sobre o triste destino de Doriath, logo antes da época de sua ruína. Além de tudo isso, ela criou os Lembas, o pão élfico que foi dado aos membros da Sociedade do Anel por Galadriel. Como foi dito, ela foi mentora dela, quando esta última morou na corte de Doriath. Enfim, ela era considerada uma das mais sábias entre os Maiar, podendo superar até mesmo Gandalf. Enfim, então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Aproveitem e vejam os outros vídeos do canal. E deem uma olhada nas redes sociais no comentário fixado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam e esperem pelo próximo vídeo. Então, até mais!